Estamos iniciando mais uma aula do estudo sobre Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia espírita, e hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre a lei de adoração. Hoje é a segunda aula sobre a lei de adoração e vamos iniciar essa aula com a questão 654 do Livro dos Espíritos. Vamos acompanhar a pergunta do codificador Allan Kardec, onde ele nos diz: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Os Espíritos responderam: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, do que aqueles que julgam honrá-lo com cerimônias e os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Vamos pegar esses dois pontos aqui nesse estudo que nós estamos aprendendo, e é a adoração. Então, ele nos dizem que Deus, ele sempre vai estar ali, vamos usar uma palavra e mais, da nosso cotidiano. Deus está mais vibrando por nós ali quando nós temos essa sinceridade de oração e quando nós começamos a fazer o bem. E fazer o bem, como os Espíritos nos explicaram, nos orientaram, fazer o bem é tudo que estiver conforme as leis de Deus, é aquilo que Deus é. E as leis de Deus é sempre ligada à solidariedade. Então nós precisamos estar fazendo o bem, evitando o mal. Muitas vezes nós fazemos cerimônias para adorar a Deus, nós fazemos isso, fazendo aquilo, mas nada disso vai servir se nós não nos tornarmos pessoas melhores. Então ele está nos dizendo aqui, Deus, ele fica feliz, mais uma vez vou usar uma linguagem aqui nossa, e Deus fica feliz quando nós nos tornamos pessoas melhores. Então, quando nós nos tornamos pessoas melhores, então nós nos tornamos pessoas mais conscientes, mais maduras. E aí nós vamos cuidar dos irmãos. Porque ele que é mais maduro dentro da família, ele se preocupa com os irmãos. Então, esse é o propósito da adoração. Nós adoramos a Deus quando nós fazemos o bem. Então, vamos prosseguir aí para a gente aprofundar nessa resposta aí. Então os Espíritos continuam nos falando. Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Olha a importância da gente não cair, não tropeçar nessas pedras. Então a aparência, como nós já estudamos, e dentro de uma palavra da psicologia espírita, nós falamos assim das personas, Nós utilizamos, exacerbamos a nossa autoimagem e nós mostramos uma imagem e não somos. Então quando nós fazemos esse mecanismo, os Espíritos vêm trazendo a hipocrisia, passar uma imagem, mas o coração, o sentimento, está sentindo ali, está vivenciando outra coisa. Então, quando nós fazemos isso, nós damos um mau exemplo, porque caímos na contradição. As pessoas que convivem conosco e nos conhecem vai perceber, mas fulano ali, ele finge fazer isso, sempre faz oração, sempre está falando palavras boas, mas na prática, na sua conduta, isso não se reflete, Então, uma pessoa muito dura, muito implacável com o outro, Uma pessoa que não é piedosa, vingativa. Então, tudo isso vai manchando a nossa própria imagem e a imagem também que nós queremos passar de Deus. Então vamos prosseguir aqui na resposta. Eles continuam falando para nós. Eles nos dizem assim: aquele que faz profissão da adoração ao Cristo e é orgulhoso, invejoso e ciumento, e é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios
e não no coração. Aí é uma observação, um alerta para todos nós. Porque hoje, né, os meios religiosos aí no mundo, os agrupamentos religiosos, eles vão se organizando e ali sempre tem os líderes. Então ele fala para nós, ele faz profissão, vira uma profissão. Então a gente sabe, dentro das igrejas católicas, né, tem um representante ali, é o padre, né, e outros mais, né? Dentro do protestantismo, os pastores, né, dentro do próprio espiritismo, são eles que realizam as palestras, preleções, dão aulas, né, estão ali expondo os assuntos, expositores, e às vezes a pessoa faz daquilo uma profissão e acha que é mestre, né, e se coloca naquele papel de mestre. E às vezes a atitude não está compatível com a profissão, com aquilo e se elegeram, né? Então a gente tomar esse cuidado, porque será que a minha atitude é uma atitude ainda muito orgulhosa? Será que ainda prepondera muito forte em mim a inveja, o ciúme? Será que eu tenho dureza ainda com o outro? Então eu preciso me autoanalisar, porque essas tendências todos nós temos. Agora o importante é sabermos se estamos dando vazão a elas, se estamos manifestando essas tendências e não temos nem a preocupação de corrigir. Então aí onde os Espíritos nos dizem, né? E a religião só está nos lábios e não no coração. Então nós somos observados, nós precisamos entender que todas as nossas atitudes, o mais ligeiro pensamento nosso é observado pela própria consciência divina. Então nós precisamos tomar, assim, eu vou usar outra palavra do cotidiano, tomar cuidado, né? Então nós falamos assim, tome cuidado, mas o cuidado é a gente estar alerta, estar consciente e vigilante, como Jesus nos ensinou. Vamos prosseguir aqui nessa resposta, né? Porque os Espíritos vêm nos ensinando aqui nessa questão 654. Então, prosseguindo a resposta da questão 654, os Espíritos continuam nos dizendo: Deus que tudo vê dirá, aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem ignorante, e será tratado de maneira diferente no dia do juízo. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais e com razão. Mas se for um homem que enxerga perfeitamente bem, eixar-vos-eis e com razão. Aí os Espíritos estão chamando a nossa atenção, quando falamos dos Espíritos, os Espíritos superiores, né, os bons Espíritos que nos guiam nesse caminho do bem. Então nós precisamos prestar atenção, né? Porque quanto mais conhecimento tivermos das leis de Deus, da vontade de Deus, mais vamos ser cobrados. Porque o filho que mais conhece é chamado à responsabilidade. Então, quando nós conhecemos e não fazemos, o peso é muito maior para a consciência. Ele nos diz aqui também, e se um cego, ou seja, se um ignorante, ele faz essa comparação, o ignorante no sentido de não conhecer, a ignorância de desconhecer. Se aquele desconhece, faz algo e tem ali uma repercussão ruim, né, ele tem mais desculpa, é mais desculpável do que aquele que conhece e faz. Ou seja, se o cego vai e bate, tromba com a gente desculpa, porque ele não está enxergando. Agora, se aquele que enxerga vai lá e tromba com a gente vai reclamar, peraí, não está me vendo, né? Então a gente, e nessa comparação que os Espíritos nos trazem, nós precisamos analisar. Será que eu já enxergo algumas coisas e mesmo assim eu tropeço? Será que eu ainda estou reincidindo em situações e eu já tenho conhecimento
e eu já consigo vivenciar de outra forma? Essa é uma reflexão que devemos fazer. Vamos prosseguir aí, os Espíritos continuam nessa resposta, uma resposta longa, né? Mas com grande profundidade. Ele nos diz assim, nessa questão 654, não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração melhor e outra, porque isso equivaleria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda uma vez, a adoração só chega a Deus pela porta do coração. Aqui eles insistem conosco. Nós precisamos entender e a oração, a adoração, seja qualquer movimento ligado à adoração, só vai chegar a Deus, ou seja, só vai transformar a nossa vida se for com amor, com sinceridade, com intenção nobre. Então nós precisamos entender, e Deus não se apega às formas. As formas são coisas nossas. Nós que nos apegamos à forma. Se entra uma pessoa bem vestido, nós já atendemos de uma forma. Se entra uma pessoa que não está bem vestido, nós já ignoramos. Então a forma é coisa nossa. Mas Deus não olha a forma. Deus olha sempre o fundo do coração. Porque nós temos dificuldade de entender e o outro, né, é o nosso semelhante. E por vezes nós refletimos as nossas mazelas no outro. E aí olhamos para o outro e achamos a pessoa orgulhosa, arrogante. Mas será que esse orgulho e essa arrogância não é nossa? Então precisamos também fazer essa reflexão. Então vamos prosseguir aqui na resposta, né, desses benfeitores que vêm nos orientando, onde nos diz assim, agora Kardec pergunta na questão 660, ele pergunta a esses guias da humanidade, a prece torna melhor o homem? E eles respondem, sim, porquanto ele ora com fervor e confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, vamos entender e também. Então, ele pergunta se a prece melhora, né, torna melhor o homem. E os espíritos esclarecem e, se for feita com sinceridade, com amor, nós nos tornamos mais fortes. Por quê? O nosso magnetismo vai ficando mais forte. Quando nós falamos o magnetismo, é as energias da mente, né, as energias do sentimento, e isso vai ficando mais forte porque nós vamos nos ligando aos bons espíritos. Quando os espíritos nos esclarecem, e Deus envia os bons espíritos, no sentido de que nós, através da oração, nós nos ligamos magneticamente a esses espíritos benévolos e já vibram no bem, e já pensam o bem, e já querem fazer o bem. Porque quando a gente está pensando no mal, de revidar, de ir lá e vingar do outro, de ir lá e falar uma palavra horrorosa para o outro, nós estamos ligando com espíritos também que pensam assim, e vibram e sentem assim. Então, é um mecanismo natural. Então nós precisamos entender que as leis de Deus são naturais. Quanto mais eu me ligar com o bem, mais o bem será refletido em minha alma, né? E aí não é o bem que eu quero, é o bem de Deus, né? Porque Jesus disse para nós, e a vontade de Deus deve prevalecer. Às vezes a gente está vendo uma dificuldade na frente, a gente acha que aquilo é um mal, mas é um bem para Deus. A dificuldade nos fortalece e ali a gente vai sendo preparado para algo maior lá na frente. Então vamos prosseguir aí, e Kardec, com muita sabedoria, vai perguntar a esses guias da humanidade. Ele pergunta assim, como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência, até algumas vezes viciosas?
E os Espíritos responderam: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na dedicação da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas sim da maneira por que o aplicam. Aí, muito bem objetivo, uma grande profundidade aqui, os Espíritos vêm nos esclarecendo isso. E muitas vezes a gente fala assim, mas eu oro, eu tento fazer as coisas certas, mas será que nós estamos orando bem? Porque a adoração, e falando da prece, da oração, e um ato, né, um mecanismo da adoração, a adoração ela precisa ser essa ligação com Deus. E para ligar a Deus, nós precisamos corrigir os nossos defeitos. Então, a melhor prece é aquela que nós nos auto-observamos, quando nós meditamos sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes. Quando nós fazemos esse estudo de nós mesmos, e aí nós percebemos, naquela situação, por que eu disse aquilo, por que eu agredi com palavras aquela pessoa ou aquela situação, por que eu me comportei daquela forma. Então é fazer essa autoanálise, e aí quando identificar o sentimento que levou a gente a fazer aquilo, a gente ter a humildade de levar o pensamento a Deus, né? Pedir perdão e procurar pedir forças a Deus para não repetir mais aquilo. Aí sim nós estamos vivendo em adoração, porque o maior, né, vai ser sempre aquele que tem mais humildade, aquele que tem mais simplicidade no viver, no se relacionar, e principalmente conosco mesmo, né? Então aí nós vamos dar um ponto aí nessa aula, é a segunda aula da lei de adoração, e vamos prosseguir mais para frente com esse assunto. Ainda tem mais 2 aulas sobre adoração. Obrigado a todos que nos assistem do outro lado, um grande abraço, Jesus nos ilumine.